Bom dia, Eduardo. Me chamo Rielson. Já fiz vários comentários aqui no seu canal. Muito obrigado pelas respostas. Bom, vamos lá. Vou fazer outra pergunta. Meu inversor ePever, ele é de 220 volts, mas ele vem dizendo que posso usar em 220 ou 230. Qual seria melhor? Ô, dúvida cruel, hein? Bacana demais essa dúvida do nosso amigo. E você é nosso convidado especial a acompanhar mais um aqui no Responde, que vai te ajudar a entender esta dúvida de uma vez por todas, assim como o nosso amigo também. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai acompanhar mais este super conteúdo. E aí, já teve esse tipo de dúvida também? Geralmente o pessoal tem dúvidas em relação a 110, 127, 220, qual que é melhor, qual gasta mais, né? Qual gasta menos. Mas nesse caso em específico do nosso amigo, que inclusive o perfil dele aqui no YouTube é Eletrosom Grajaú Zona Sul, né? O perfil dele no YouTube, mas o nome é Rielson. Ele está sempre participando nas lives e tal. E essa dúvida dele, ela não é muito frequente, muito comum, né? Mas é bem interessante, a gente selecionou ela justamente porque ela traz assim uma explicação bem interessante de não por qual que é melhor, se é o 220 ou se é o 230, mas você vai conseguir entender em que situação é melhor usar o 220 e em que situação é melhor usar o 230, caso, é claro, o seu inversor de tensão tiver esta configuração. Como, por exemplo, os ePever tem como a gente configurar, se a gente quer 50, 60 Hz, tá? Isso falando off-grid raiz comunzão, tá bom? Ou se você quer 220 ou 230. E os inversores híbridos off-grid também é possível fazer esta configuração, tá bom? A gente pode configurar, na verdade, uma gama de faixa de tensão bem diversificada nos inversores híbridos, seja ele 110 ou 220 volts nominal. Mas e aí? Qual dessas duas tensões é melhor? Existe uma melhor do que a outra? Quando usar uma, quando usar outra? O que você acha? Antes da gente partir aqui para essa resposta, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião para que a gente veja ao final aqui desta aula se você acertou, se faz sentido aquilo que você pensou em relação ao que a gente explicou, se o que a gente vai explicar faz sentido ou não também. Então comenta aqui embaixo aqui que eu vou aguardar um pouquinho, beleza? Acho que já deu tempo de você comentar, não é verdade? Então agora a gente vai partir aqui para a dúvida aqui do nosso amigo então. Olha, na prática mesmo, não tem como a gente falar, na verdade, não existe qual que é melhor, se é o 220, se é o 230, tá bom? O que você precisa levar em consideração aí é o seguinte, primeiro de tudo, a faixa de tensão operacional dos equipamentos, dos eletroeletrônicos, eletrodomésticos que você vai ligar neste inversor. A grande maioria esmagadora consegue trabalhar aí a partir de 202 volts até perto de 240, em alguns casos, suporta geralmente 240 até 245, mas a grande maioria 240 volts, tá bom? Então qualquer tensão nessa faixa de 202 a 240, o seu eletroeletrônico, o seu eletrodoméstico vai funcionar normalmente, entre aspas, e eu vou explicar por que do entre aspas daqui a pouquinho, tá bom? Mas, assim, não vai queimar. Pronto, falando do jeito certo, o que você quer ouvir é não vai queimar o teu equipamento, o teu eletrodoméstico, o teu eletroeletrônico, tá bom? Agora, qual que é melhor e qual é pior? Tem um melhor ou não? Vai depender muito da queda de tensão na sua rede de instalação do teu sistema fotovoltaico off-grid. Mas como assim, Eduardo, da queda de tensão? É simples, dependendo aí da sua instalação, da fiação, dos condutores que você utilizou, ou às vezes já é condutores antigos que você quis reaproveitar, às vezes pode acontecer de uma determinada distância ter uma certa queda de tensão, o que de fato vai acontecer, ou dependendo dos condutores, como que eles estão sendo passados aí na tubulação, a distância e a bitola também. Claro que a bitola do condutor, você precisa selecionar ela de acordo com a capacidade em corrente desse condutor,
tá? Então não vai colocar aí um condutor mais fino do que de fato deveria, porque vai aquecer, vai ter perdas, automaticamente a tensão vai cair, mas aí não adianta nesse caso você aumentar a tensão do inversor, como eu vou explicar já já, tá bom? Então toma muito cuidado com isso. Então, estando com o condutor dimensionado de maneira adequada e ele não está subdimensionado ou sobredimensionado, né? É isso, superdimensionado ou subdimensionado, né? Dimensionamento abaixo, mas você nota que tem uma certa queda de tensão nos pontos de tomada, tá? E essa queda de tensão, lembra aquele entre aspas que eu falei? Pode fazer com que alguns eletrodomésticos e eletroeletrônicos trabalhem abaixo da potência nominal que ele foi projetado. Que geralmente a gente vai olhar ali nos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, tensão nominal 220 volts. Potência, um exemplo, uma geladeira, 120 watts. Então quer dizer que ela vai fornecer 120 watts, vai demandar os 120 watts da rede elétrica e vai fazer o seu trabalho de maneira adequada com a tensão nominal de 220 volts. Se a tensão tiver maior, ela vai continuar fornecendo ali aquela mesma potência, tá? Agora, se a tensão tiver menor, geralmente a potência vai ser inferior. Por exemplo, aí aspirador de pó acontece muito isso, máquina de lavar, o pessoal percebe que às vezes na rede elétrica ela trabalha um pouco mais forte do que na rede do inversor. Aí quando a gente vai avaliar a tensão da rede do cara, por exemplo, é 127 volts, está dando 130, e a do inversor está dando 110, 115, ou 220, 225, 230 na rede elétrica, e quando está no inversor está 210, 215. Então isso vai influenciar alguns eletrodomésticos, como por exemplo, panela elétrica, air fryer, qualquer tipo de equipamento com resistência. Se a tensão tiver menor, automaticamente a gente vai ter uma potência menor. Isso acaba sendo um problema, entre aspas, como disse, porque não vai danificar o teu equipamento. No entanto, você não vai ter a potência adequada. Outro exemplo, secador de cabelo. Você tem um secador de cabelo aí, sua esposa tem um secador de cabelo, está utilizando numa tensão de 220 cravado bonitinho, que é a tensão que ele foi projetado, e ele é de 2.000 watts. Cara, vai aquecer belezinha, ela vai conseguir secar o cabelo dela, talvez aí com 15 minutos. Agora, se você tiver uma tensão de 210 volts, aí pode ser que já vá para 20, 25 minutos. E aí entra a questão de você selecionar 220 ou 230 volts. Por quê? Se você notar que algum eletrodoméstico, algum eletroeletrônico, um ventilador, um secador de cabelo, uma panela elétrica não está funcionando na sua potência ideal, pega um multímetro, vê aí a tensão que está nas tomadas, aonde está sendo atendida pelo teu inversor off-grid, e analisa, poxa, a tensão está dando mais baixo, está dando 215. Putz, vai lá no inversor, lógico, desliga ele, tá bom? Não vai fazer essa mudança com ele ligado, desliga, configura ele para 230 volts. E aí volta a medir, você vai ver que a tensão vai estar maior e automaticamente os eletrodomésticos vão funcionar na sua potência máxima, tá? Isso vai te dar um rendimento muito melhor e um tempo menor utilizando esse eletrodoméstico, esse eletroeletrônico, tá bom? Então não tem um melhor do que o outro, e sim aquele adequado de acordo à sua necessidade, tá bom? Então é comum a gente ver em instalação fotovoltaica, a gente ter uma determinada queda de tensão, seja no lado DC ou no lado AC, em função da distância do cabo que você está usando, da distância dos condutores que você está usando. E se for esse o caso na saída AC e o teu inversor tiver como aumentar essa tensão, poxa, show de bola, vai lá e aumenta a tensão, porque você vai compensar esta queda de tensão em função da distância do condutor. Agora é claro, né, o melhor de tudo, o melhor dos mundos aí, é você simplesmente fazer um bom dimensionamento, tá? Para que você tenha ali 220 volts na saída do inversor e tenha 220 volts nas tomadas. Mas aí entra um outro ponto que a gente vai fechar com chave de ouro, e se você chegou até aqui ainda não deixou aquele like bacana, vai merecer o like essa dica que eu vou te passar agora, caso você ainda não saiba. Mas de qualquer forma, deixa aquele like, aquele joinha bacana, que ele ajuda muito aqui o canal, tá bom? Ou seja, todos os equipamentos que a gente tem, eles são feitos de condutores, de semicondutores em geral. Os cabos que a gente usa na nossa residência. E nós não temos ainda supercondutores que não vai ter perda. Então, por mais que você dimensione de maneira adequada, talvez até sobredimensione um pouco, ainda assim você vai notar uma certa queda de tensão entre um ponto A e um ponto B.
Por exemplo, ponto A, saída do inversor, você mede lá, tá dando 220 volts. E você vai medir na tomada, tá dando 215, 217. Então, esses inversores têm essa configuração para você compensar esta queda de tensão que a gente vê. Claro que seria muito interessante que eu pudesse ajustar, né, de 1 em 1 volt. Geralmente não é assim, a grande maioria das vezes é de 5 em 5 ou de 10 em 10 volts. Mas lembra que eu falei lá no comecinho que se a tensão estiver dentro da faixa aceitável para o seu equipamento, isso não vai ter problema? Então você pode trabalhar com uma tensão maior para compensar essa queda de tensão nas suas tomadas, beleza? Espero que eu tenha conseguido tirar aqui a dúvida do nosso amigo Rielson, tenha tirado a sua dúvida também. Como sempre, participa ativamente aqui no campo de comentários, porque a sua dúvida pode sim virar um próximo episódio do Aqui no Responde aqui no canal, beleza? Aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal acompanhando, e olha que tem muito conteúdo show de bola, viu? Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!